Boa tarde, então, professor Matheus, nós vamos começar a aula 7, Estatuto dos Policiais Militares, dando continuidade à Lei Estadual número 6.218/83. É bom sempre repetir, sempre frisar, né? Então, a gente está fazendo a legislação institucional de forma muito calma, muito tranquila, para que vocês peguem realmente os detalhes. Elas realmente caem 5 questões e essas 5 questões são importantes às vezes no concurso que vai dar aquele diferencial. Hoje a gente vai ver 3 aspectos bem tranquilos, tá? Primeiro sobre férias, depois sobre licença e depois sobre as prerrogativas dos militares. A gente tem que focar realmente no que é mais importante, né? O que é mais importante dentro das férias? O que é mais importante dentro da licença? O que vocês têm que saber para o concurso? Então a gente não adianta ficar se aprofundando muito nos temas e não focar nos objetivos do concurso, tá? Então, primeiramente, artigo 65 ao artigo 80. Então, é isso que a gente vai delimitar hoje, tá? Na aula 7. Então, sobre férias, o que a gente tem que saber, né? Afastamento total do serviço, tá? Então, como todos os servidores, né, públicos, os militares estaduais, de acordo com a Emenda Constitucional 45, também, né, tem o seu afastamento total através das férias. Nós temos algumas especificidades que são importantes os senhores saberem, né? Quais são elas? Primeiro, as férias dos militares, dos policiais militares de Santa Catarina, elas são concedidas através do comandante-geral. Então, como é que é feito, né, na prática, né? Os batalhões, né, nós somos em 30 batalhões mais ou menos no estado, né? Cada um faz o seu plano de férias e remete para a análise do comandante-geral. E é o comandante-geral que vai aprovar esse plano de férias dos militares, né? Somente em casos excepcionais as férias podem ser sustadas. Então, a gente fala de sustação de férias e o pessoal às vezes não sabe do que se trata. Sustar as férias seria cancelar, né? Em quais situações poderiam cancelar as férias? Por necessidade de serviço, por conveniência do serviço. Os militares às vezes têm algumas questões que fogem da nossa alçada, então as férias têm que ser sustadas. Por exemplo, deu aqueles atentados, né, contra a segurança pública através dos órgãos lá do PGC, né? Então as férias dos militares, as licenças na época, se eu não me engano, também foram todas sustadas para que a gente pudesse dar esse respaldo. Então o militar, ele sempre, como a gente viu lá no início da legislação institucional, força, reserva, auxiliar do Exército, né? E também nós temos outras atribuições que quando os demais órgãos não dão conta das situações ou também quando há uma emergência, uma urgência, os militares eles são acionados. Então, nesse caso dos atentados, foi necessário, né? Então os policiais militares eles foram acionados e tiveram suas férias sustadas. Suas licenças também foram sustadas. Então o que seria isso? Seria o cancelamento, tá? Somente em casos excepcionais, ou seja, tem que ser justificado. Se alguém perguntar no concurso, as férias dos militares podem ser sustadas? Sim, elas podem. Em quais casos? Casos excepcionais. Se tiver algum exemplo, vocês já sabem, dos atentados. Quando elas forem sustadas, vai contar em dobro. O que seria isso? Já aconteceu comigo, né? Então, as minhas férias de dezembro foram sustadas por necessidade de serviço e eu tenho, por exemplo, 10 anos de serviço. Com essas férias sustadas, vai contar em dobro, como se eu tivesse 10 anos e 1 mês a mais de serviço. Então, para que fins é essa contagem? Essa contagem para fins da reserva remunerada. Lá no mundo civil, para fins de aposentadoria, para fins de inatividade do militar, tá? Então, com relação às férias, o que eu acho importante vocês saberem? Afastamento total do serviço, a questão do descanso, na qual todos os servidores têm. Ela é concedida pelo comandante-geral através de um plano de férias que é feito pelos batalhões. Em casos excepcionais, elas podem ser sustadas e contarão em dobro para a inatividade. Com relação às férias, seria isso.
Com relação à licença, daí já surge uma correlação que pode ser feita em concurso público, né? A licença é um afastamento temporário, de acordo com a legislação, e as férias um afastamento total. Então, se houver num concurso alguma correlação existente para ser feita uma questão, algo do gênero, afastamento total as férias e a licença, o afastamento temporário. Não muda em nada, apenas questão de concepção, de conceito, tá? Então, o que seria a licença? A licença, ela não é obrigatória de conceder, enquanto que as férias já é um direito, né? A licença não deixa de ser um direito, no entanto, fica a cargo do comandante, a critério do comandante da unidade do policial, autorizá-la ou concedê-la ao policial. Ele tem 5 anos, por exemplo, numa licença especial, ele tem 5 anos, o comandante tem 5 anos para conceder essa licença ou não ao policial. Não é na data que o policial quer, porque no plano de férias eu escolhi as minhas férias em outubro, eu vou tirar as minhas férias em outubro. A licença não, o comandante tem que verificar da necessidade do serviço, da conveniência, se ele vai conceder ou não. Então, essa diferenciação de férias e licença é importante vocês saberem para concurso. Dando essa pincelada inicial, vamos destrinchar a licença. Primeiro, nós temos 4 tipos de licença dentro da Polícia Militar, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares. Então, a primeira é a licença especial, que é a mais importante e a mais falada. A segunda, a licença para tratamento de interesse particular, também é bem importante. Então, anotem aí, licença para tratamento de interesse particular. A terceira, licença para tratamento de saúde. A quarta, licença para tratamento de saúde de pessoa da família. A terceira é saúde própria e a quarta é saúde de pessoa da família. Então são 4, especial, para interesse particular e as outras 2 de saúde, uma para a saúde própria e outra para a saúde de pessoa da família. Daí você vai tirar um afastamento temporário, né, que seria a licença. Então a licença é uma autorização, uma concessão, conforme já falado, e ela fica a critério do comandante da unidade. Então seria uma autorização. O comandante não é obrigado de imediato a concedê-la. Com relação à licença especial, nós estamos com uma legislação agora aprovada pelo governador do estado, que vai para a Assembleia Legislativa, que querem cortar a licença especial dos policiais militares. Então é importante a gente frisar nesse ponto, pois até a chegada do concurso, a licença especial já pode ser retirada dos direitos, né, dos policiais militares. No entanto, enquanto ainda não for aprovada a legislação, vamos falar de licença especial. Licença especial nada mais é do que uma licença prêmio, que é bem conhecida dos servidores públicos. Na área militar a gente chama de licença especial. A cada 5 anos, o policial militar ele tem direito a 3 meses de licença especial, da licença prêmio lá no mundo civil. A gente, pelas nossas portarias internas, a gente não pode tirar esses 3 meses consecutivos. A gente pode tirar um mês, retorna ao trabalho mais um mês, pode tirar mais um mês, né? Então esses 3 meses não podem ser consecutivos. Outra questão de concurso muito interessante para vocês. A licença especial pode ser convertida em dinheiro? Não. Se alguém falar em concurso público, licença especial, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares, pode ser convertida em dinheiro? Não, tá? Já deixa bem claro isso para que vocês não errem em concurso. Com relação à licença especial é tranquilo. Com relação à licença para tratamento de interesse particular,
datas importantes, prazos para a gente decorar, tá? A licença especial para interesse particular, ela vai ser concedida quando o policial tiver mais de 10 anos de efetivo serviço, então 10 anos dentro da Polícia Militar, tá? Vai ser com prejuízo à remuneração e não conta tempo de serviço. Então a própria licença, o nome já diz, licença para tratamento de interesse particular. Então não tem correlação nenhuma com a Polícia Militar. Então você tem uma data para poder pedir. Então quando eu tiver mais de 10 anos de efetivo serviço, 10 anos dentro da Polícia Militar eu posso pedir. Vai ter prejuízo da remuneração e vai ter prejuízo do tempo de serviço, ou seja, não conta tempo de serviço e você não vai ser remunerado. No entanto, você pode retornar, né, num prazo mínimo de 6 meses. Então você vai ter que ficar 6 meses lá fora e depois você pode retornar naturalmente para a Polícia Militar depois que você tirou essa licença para tratamento de interesse particular, para tratar de interesse particular. Com relação às férias e licença, que fique bem claro isso. Se cair no concurso, férias, afastamento total, licença, afastamento temporário. As licenças são divididas em 4 dentro da polícia e a licença especial, ela tá para acabar. Recordem do prazo, licença especial 5 anos, 3 meses. Recordem do prazo da licença para interesse particular. Mais de 10 anos de efetivo serviço, tem que ficar muito bem claro. E o prazo mínimo que você pode retirar é 6 meses. Então, de férias e licença, artigo 65 a 80, seria isso. Tá? Agora vamos falar das prerrogativas, né? Das prerrogativas dos policiais militares. Então, deixando de lado agora a licença, vamos para as prerrogativas, o item 3 aqui que eu correlacionei para vocês. Quais as prerrogativas dos policiais militares de Santa Catarina de acordo com o nosso estatuto? Tá? Nós temos algumas prerrogativas, algumas são bem benéficas, outras são prejudiciais, no entanto são prerrogativas. Então a primeira que vocês têm que gravarem lá para concurso. Cumprimento de pena vai ser em organização policial militar que tenha algum superior hierárquico àquela pessoa que está presa, que está detida, né, que está cumprindo a pena ali. Então, por exemplo, nós temos um sargento que está cumprindo uma pena no 18º Batalhão de Polícia Militar. Vai ter que ter um superior a este sargento dentro da organização. O 18º Batalhão, obviamente, é comandado pelo tenente-coronel, que é superior ao sargento, então está regularizada essa situação. Então, um sargento, ou se um tenente fosse cumprir uma pena dentro de uma organização policial militar, sempre tem que ter alguém superior a ele respondendo pelaquela unidade. Então, o cumprimento de pena do policial militar vai ser em organização policial militar na qual tenha um superior hierárquico. Tá? Nos crimes militares, né, nós vamos ter um foro especial que a gente já falou também aqui no Estatuto dos Policiais Militares, que nós somos julgados pela Justiça Militar Estadual no caso de cometermos crime no exercício das nossas funções, crimes militares. Também na questão do flagrante delito, nós só podemos ser presos em flagrante delito por autoridade policial, ou seja, somente em flagrante delito podemos ser presos pelo delegado. No entanto, ele imediatamente já tem que acionar, né, acionar uma autoridade policial militar superior, mais próxima, e entregá-la, esse policial, para essa autoridade. Então, no caso de flagrante delito, o delegado pode lavrar, né, não tem problema, no entanto, já tem que entregar ou acionar para uma autoridade policial superior e mais próxima daquele militar que foi preso. Então, essa também é uma prerrogativa do policial militar. E por fim, duas prerrogativas, né, de policiais militares da ativa, agora especificamente da ativa. Nós somos dispensados do júri e também não prestamos o apoio lá no serviço eleitoral quando das eleições. Esse apoio com relação a cartório, com relação a ser mesário, né, no entanto, sempre estamos presentes nas eleições cumprindo
muito bem a nossa missão. Para finalizar, pessoal, eu gostaria que vocês anotassem com relação ao uso de uniformes, que seria mais um item aqui, mas a gente não precisa se aprofundar de modo nenhum. Só queria que vocês anotassem os artigos 77, 78, 79 e 80 do Estatuto dos Policiais Militares, discorre sobre o uso de uniformes dentro da Polícia Militar. É uma questão que geralmente não cai em concurso, é muito difícil de cair realmente, só que para não deixarem os senhores, né, e as senhoras desamparados nesse aspecto, eu gostaria só que apenas anotassem artigos 77 a 80, fizessem uma leitura rápida, porque o que é de mais importante está aqui: férias, licença, prerrogativas, e daí a gente vence do artigo 65 a 80 e finalizamos a aula 7, tá? Muito obrigado, pessoal.